chamado a atenção da esposa, Maria Luísa, e a pé do terreiro até a Graça, porque tinha dado todo o dinheiro que tinha na mão aos pobres que transitavam naquela época. Então ele dizia, mas Pititinga, você que já é conhecido, não é possível que esse pessoal do bonde, que naquela época transportava o bonde, você não vinha a pé, quando você morava na Graça, ele e o ônibus tinha um bonde de Graça que até só o fim de linha da Graça voltava. Então ele dizia, você vinha, enquanto o bonde ia lá e voltava, você ia em casa e pegava o dinheiro e pagava. Mas ele não, ele sempre vinha, fazia questão de ir a pé, né? Então ele almoçava, trocava de roupa, almoçava, e depois do almoço ele sentava no chão com os netos e ficava contando história, brincando com um, brincando com o outro. E aí quando dava risada, ele dava risada coçando aqui a cabeça. E aí nós nos lembramos muito disso. E naquela época tinha duas netas dele que tocavam piano. Uma era minha irmã, Maria, e a outra era a filha de Alice, que era uma das filhas de Bobo. Ele tocava piano para ele, até quando chegava às 13h30, ele ia para se arrumar, que às 4 horas ele ia se encontrar com o pessoal. Então, são momentos agradáveis, né, que a gente não esquece. Eu não me esqueço de maneira nenhuma dele, especialmente que eu sinto até a presença dele através da mão, quando ele pela primeira vez foi à Federação Espírita Brasileira no Rio de Janeiro. E naquela época ele morava nos Postanheiros, defronte do hidroporto, né, da chegada dos aviões, que naquela época não tinha aeroporto ainda, era na beira, né, dos Postanheiros. Então, quando ele veio, aí nós fomos recebê-lo. E me lembro que atravessava a rua, era coisa como se eu estivesse fazendo isso agora, atravessando a rua, seguro na mão dele. Atravessamos a rua e entramos em casa dele. Então isso até hoje é uma coisa extraordinária, né? Uma lembrança muito grande de vovô, apesar das orações que eu aprendi a orar desde cedo por ele, não só agradecendo pelo que ele faz para os seus familiares lá na espiritualidade, como pelo carinho, o amor que ele demonstrava para os seus netos naquela época. Era muito, muito mesmo, muito bom mesmo, muito agradável que eu sinto. As brincadeiras que ele fazia para a gente sentir bem naquele momento que estava com ele. E aí, isso me levou a juntar todos os conhecimentos que nós tínhamos para formar um livro que nós publicamos e que doamos à Federação esse livro. Contando do José Florentino de Sena, que é o nome de batismo dele, e depois
José Pititinga e voltamos para o José Pititinga encarnado e desencarnados. E aí nós contamos muita história, inclusive que ele era autodidata. Ele, aos 12 anos, foi trabalhar numa empresa em Nazaré. E foi aí que ele começou a desenvolver todo o trabalho. Publicou 3 livros de poesia, sendo que Tonalilhas, que é um deles, foi eleito o livro de poesia melhor do Brasil. E aí eu cito algumas, no livro, algumas poesias contidas nesse livro. Então, é uma história muito bonita de José Pititinga, porque ele foi autodidata. Ele foi com 12 anos, saindo do primário para começar a trabalhar e se entusiasmou no trabalho de contabilidade da firma, e aí cresceu. Teve uma vida muito histórica. Só posso encerrar. O Senhor é um exemplo para todos nós, né? Na sua idade, mas com esse vigor e essa memória, essa lembrança. Quem sabe, Ednólia, o projeto Memória chama ele um dia para bater um papo, porque a memória dele está melhor que a minha. Já temos, pois é. Seu Arquibaldo, estamos aqui imensamente felizes. Se pudéssemos, ficaria aqui o dia inteiro ouvindo as suas histórias e as lembranças do nosso querido irmão José Pititinga. Mas agora nós vamos precisar dar continuidade ao trabalho. Eu tenho que aguardar aqui uma mão amiga. Duas. No dia 19 de abril, no dia do índio, esse humilde está completando 100 anos. E isso que eu tenho que ter uma boa amiga. Eu tenho uma filha mais velha, que já está com 75 anos, que eu boto ela, substituí-la de filha para mãe. É minha mãe, ela que me orienta, que fica, não passa isso, não passa aquilo. Ele é obediente, tá bom, pessoal? Aqui finaliza essa história do grande Pititinga. E agora nós